Olá, nós vamos falar hoje do 7º episódio da História da Melancolia. Quem não acompanhou os anteriores está aí no Instagram e no YouTube desde o episódio 1, onde a gente fala da história das doenças mentais na Bíblia, passamos pela mitologia. Hoje é o 7º episódio onde a gente se propõe a falar de Idade Média. Na verdade, é um passeio absolutamente panorâmico sobre a Idade Média. A Idade Média durou aproximadamente 1000 anos, didaticamente desde a queda do Império Romano no século V, com as invasões bárbaras, o nome dado a essas populações, que é a chamada Alta Idade Média. A Baixa Idade Média começa lá pelo ano 1000 aproximadamente e dura até 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então a gente tem aí uns 1000 anos, e só dá para falar disso muito superficialmente. A Idade Média marca o abandono do conhecimento hipocrático, greco-romano, dos médicos gregos em Roma. Os grandes herdeiros desse saber serão os árabes, que traduzem essas obras. A Idade Média marca o primado da fé sobre o conhecimento dos homens, quer dizer, sobre o conhecimento não religioso, né? Os monges e os poucos que sabiam ler na época são os herdeiros dos médicos. Os monges faziam alguns atendimentos nos mosteiros, eram auxiliados pelas freiras, né? E os monges não podiam, por uma proibição religiosa, fazer qualquer tipo de cirurgia ou de dissecção de cadáver. Não era possível estudar anatomia, isso estava proibido. Tudo que não estivesse dentro das escrituras estava proibido. Surge nesse momento um outro tipo de profissão, que é o chamado barbeiro-cirurgião. Enquanto que os monges só podiam aplicar algumas técnicas hipocráticas, benzer, rezar pelo bem daquele doente, os barbeiros cirurgiões tinham o papel de dentistas, de extração dentária, o que hoje a gente chamaria de buticoterapia, o buticão, arrancar o dente. Eram chamadas essas pessoas para fazer pequenos procedimentos e tinham algum conhecimento anatômico. Essa época é uma época onde uma doença contagiosa praticamente é sinônimo, da Idade Média, que é a hanseníase ou mal de Lázaro, mal de Lázaro, o personagem bíblico, daí uma ofensa muito feia, que alguns mais velhos vão lembrar, de Lazarento, ou um outro nome, Morféia, e aí o pessoal chamava o seu morfético. A lepra era uma doença endêmica na Idade Média e os pacientes com lepra eram isolados, andavam muitas vezes até com um sino para serem identificados, ficavam fora das cidades, não podiam ser admitidos nas cidades, e eram cada vez mais isolados, de modo que criavam as suas próprias comunidades. Os chamados leprosários se tornaram grandes cidades organizadas, com um comando, com alguma ordem dentro, sempre isolados em montanhas, ilhas ou lugares remotos. A história de isolar os pacientes com Hansen continuou mesmo após a descoberta do bacilo por Gerhard Hansen em 1873, até praticamente 1957. São histórias muito dramáticas, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem 2 livros que eu queria recomendar. A Ilha, de uma autora inglesa, Victoria Hislop, que fala de uma ilha na Grécia, a ilha de Spinalonga, onde as pessoas eram depositadas e eles transformaram aquela ilha numa república, numa cidade com prefeito, com absolutamente tudo. Mais próximo da gente, tem o livro do Carlos Maranhão, Maldição e Glória, que conta a história do escritor Marcos Rey.
Quem não conhece Marcos Rey não sabe o que está perdendo. Um dos seus contos mais maravilhosos é O Enterro da Cafetina, que virou um filme nacional, sempre com episódios com personagens da noite, caftens, prostitutas, bêbados, boêmios, subversivos. Conta a história do menino, né, do jovem Marcos Rey, que as pessoas iam na casa das pessoas, pegar as pessoas que tinham lepra e eram compulsoriamente levados aos leprosários. É um retrato emocionante e muito dramático do que acontecia. Bom, passamos de 5 minutos e isso vai ficar muito longo. Então, o que eu vou prometer para vocês é que no próximo episódio a gente vai falar de pecado capital, a gente vai falar de como é que eram lidadas essas questões de reza para evitar doença. Nós vamos falar da Inquisição, vamos falar da medicina árabe. Então a gente tem aí pela frente pelo menos mais uns 2 ou 3 episódios falando de melancolia e um pouco da medicina na Idade Média. Tchau, boa Páscoa e bom domingo.